Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando a nossa resolução da FUVEST 2020, vem agora resolver com vocês a questão M01 da segunda fase. Questão essa que trabalhou com progressão aritmética. Ele fala o seguinte: a figura apresenta uma parte de uma tabela na qual cada linha e cada coluna seguem de acordo com o padrão apresentado. Então, por exemplo, aqui a gente tem na primeira linha começa com 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Na segunda linha começa com 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Aí depois 15, 16, 17, 18 e assim por diante. A ideia aqui era você perceber que, por exemplo, a primeira linha como começa no 1 e a segunda começa no 8, daqui para cá são 7 números a mais, né? E depois 7 de novo. Então, ou seja, para cada linha acrescenta-se 7 unidades em relação à linha anterior. E aí constrói-se essa tabela. Aí ele pede três coisas. Item A, escolha um quadrado 3 por 3 e, exibindo a soma dos seus 9 números, verifique que o resultado é múltiplo de 9. Vou fazer aqui uma de cada vez, então primeiro aqui a gente vai resolver o item A. Vou resolver aqui mesmo. O que a gente tem? Eu vou pegar um quadrado 3 por 3. Então o primeiro elemento aqui eu vou chamar de x, aí o próximo aqui a gente está vendo, ó, a linha sempre vai de 1 em 1, então aqui seria quem? O x mais 1 e o outro seria o x mais 2. Nessa linha aqui a gente viu que adiciona-se 7 unidades, então esse cara aqui será quem? O x mais 7, depois x mais 8 e aí x mais 9. Nessa daqui adiciona-se mais 7, então é x mais 14, aqui fica x mais 15 e aí aqui fica o quê? X mais 16. Beleza, como ele quer a soma de todos os elementos, o que eu vou fazer? Vou somar aqui linha por linha para ficar mais fácil. Então a gente tem ó, x mais x mais x vai dar 3x mais 3, 3x mais 3. Aqui a gente vai ter ó, x mais x mais x, ou seja, 3x também. Então vai ficar 3x mais quanto? 8 mais 9 vai dar o quê? 17. 17 mais 7 vai dar o quê? 24. Então 3x mais 24. E nessa daqui, mesma coisa. Então, x mais x mais x vai dar 3x. E aí agora a gente tem 14 mais 15 mais 16. 14 mais 16, isso daqui dá 30. 30 mais 15 vai dar o quê? 45. Então, isso daqui mais 45. Então, observe que se eu for somar agora, então a gente vai ter 3, 6, 9x, 9x, mais quanto? 24 mais 45 vai dar o quê? Vai dar 4, 69. 69 mais 3 vai dar o quê? 72. Então, 9x mais 72. E aí, se você colocar o 9 em evidência, então isso aqui fica 9 que multiplica x mais quanto? Mais 8. E aí, se você observar, esse cara é múltiplo de 9, porque ele é 9 vezes alguém. Beleza? Então provado que esse cara aqui é múltiplo de 9 porque ela é 9 vezes alguém. Então, a soma de de uma tabela 3 por 3, ela é realmente múltipla de 9. Agora, para a gente responder o item B, o que a gente vai fazer? Ele fala o seguinte: um quadrado com 16 números tem por soma de todos esses números o valor de 1056. Descubra o menor número desse quadrado. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho aqui um quadrado 4 por 4, que eu também não sei. Eu vou chamar esse cara aqui de n. Aí esse daqui ele é o n mais 1, esse aqui é o n mais 2 e esse aqui é o n mais 3. Mesmo esquema, esse aqui vai ser o n mais 7, esse daqui vai ser o n mais 8, n mais 9, n mais 10. Esse daqui vai ser o n mais 14, n mais 15, n mais 16 e n mais 17. E aí, por fim, n mais 21, n mais 22, n mais 23 e aí, por fim, n mais o quê? 24. Você poderia somar isso aqui na raça, tá? Como você não quer perder a questão, mas soma isso aqui tudo de uma vez aqui, se claro, desde que você tenha entendido que era isso que era para você fazer, soma e obtém um resultado na raça. Beleza. Aqui você poderia fazer na raça, então se você pegar aqui, ó, n mais n mais n mais n, vai ficar 4n mais quanto? 3 mais 2 mais 1 dá 6. Aqui mesma coisa. Então, você vai ter 4n mais quanto? Aqui a gente vai ter 24 mais 10 vai dar 34. Aqui a gente vai ter o quê? 4n. Aí 14 mais 15 mais 16 mais 17 é igual a 62. Então, mais 62. E aqui o mesmo esquema. 4n
mais quanto? 21 mais 22 mais 23 mais 24. Então, se a gente fosse pensar aqui, né? 20 mais 20 mais 20 mais 20 vai dar 80. Aí 4 mais 3 vai dar 7. Aí 8, 9, 10. Então, esse cara aqui vai dar o quê? 90. Então, aí, pessoal, essa soma aqui, o que a gente tem? 4, 8, 12, 16N, mais 6 mais 34 vai dar o quê? Vai dar 40. Aí 40 mais 90 vai dar 130. Aí 130 mais 62 dá 192. E isso aqui ele disse que é igual a 1056. Então aí vai ficar 16N igual 1056 menos 192 dá 864. Então significa que o N vai ser igual a 864 dividido por 16. 864 dividido por 16. E isso aqui é igual a 54. Beleza? Então, isso que a gente fez, essa é a ideia que a gente poderia resolver o item B. Agora a gente vai resolver o item mais difícil dessa questão, que é o item C. Ele fala o seguinte: a soma de todos os números de um quadrado n por n com o menor número igual a 4 é de 108.000. E então pergunta qual é o valor de n. Então, qual que é a ideia aqui? O que a gente vai utilizar para resolver este exercício? Ó, vem comigo. Então, aqui eu peguei uma tabela aqui genérica, só para a gente ter noção aqui dos nossos elementos. O nosso primeiro elemento aqui é 4, aí depois vem 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, até a gente chegar nesse último elemento. Para a gente determinar esse termo aqui, você poderia pensar que você estaria numa PA, né, de razão 1. E uma PA de razão 1, como é que a gente sabe para determinar o termo geral? É o A1, que seria 4, mais n menos 1, vezes quem? Vezes a razão, que nesse caso é 1. Então, n menos 1 vezes 1 fica n menos 1. Então, você vai ter 4 mais n menos 1. E 4 mais n menos 1 é a mesma coisa que n mais 3. Então, esse aqui é o último termo. Aí, lembrando que na próxima linha a gente acrescenta 7. Então, 4 mais 7 é igual a 11. Então, ficaria 11. Aí, depois o quê? 11. Aí, aqui 12, 13. Aí, vai lá até a gente chegar no último aqui, que seria o quê? N mais 10. Por que n mais 10? Porque basta você acrescentar 7. E aí, aqui seria o quê? Se a gente acrescentar mais 7, 11 mais 7 vai ficar 18. Aí, depois 19, aí 20 e assim por diante, até a gente chegar em n mais 17. E aí depois aqui, né, sucessivamente, até a gente chegar nesse último aqui. Lembrando novamente, aqui a gente tem n linhas, né? No caso, se a gente tem n linhas, a gente pode olhar isso daqui como sendo uma PA de razão 7. Como é que a gente calcula o termo geral? É o A1, que é 4, mais n menos 1, vezes quem? Vezes 7. Então aqui, ó, n vezes 7, a gente vai ter um 7n. E aí depois aqui a gente ficaria menos 7. Aí menos 7 mais 4 dá menos 3. Então isso aqui é 7n menos 3. Beleza? Aí aqui no caso a gente vai continuando sucessivamente. Só que aí eu não preciso disso tudo. Qual é a ideia agora que eu usei para a gente resolver esse exercício? Observe o seguinte, pessoal. Cada coluna que a gente tem aqui, eu consigo escrevê-la como referência em relação à primeira. Então, por exemplo, o 5 é a mesma coisa que 4 mais 1. O 12 é a mesma coisa que 11 mais 1. O 19 é a mesma coisa que o quê? 18 mais 1. E aí, assim por diante, até a gente chegar nesse cara aqui, que seria o anterior dele, seria o 7n menos 3 mais 1. Então, esse aqui seria o 7n menos 3 mais 1. Fechou. Esse daqui, ele é quem? Ele é o 4 mais 2. Então, esse cara aqui é o 4 mais 2. Esse daqui é o 11 mais 2. Esse daqui é o 18 mais 2. E assim por diante. E aí, qual é a grande questão? Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, pessoal, ele é o quê? Primeiro termo, que seria o 4, mais quem? Quantos termos eu tenho? Observe aqui, ó. Seria 1, 2, 3. Como eu tenho um total de n colunas, então esse cara aqui seria o 4 mais quem? N menos 1. Se você perceber, 4 mais n menos 1 é o que a gente tem. Beleza? E aí, o que eu fiz? Observei então o seguinte, que se eu somar esse cara aqui, basta somar, que é uma soma de uma PA. Então, como é que a gente soma PA? É o A1 mais o último termo, que é o 7n menos 3, vezes a quantidade de termos, que é n, dividido por 2. Aí, essa soma aparece em todas as colunas. Se essa soma aparece em todas as colunas e eu tenho n colunas, então basta eu multiplicar por n. Ok. Aí o que acontece? Agora ficou a parte interessante.
Lembra que eu somei 1? Aqui, ó, 1, 1, 1. O 1 apareceu em todas as linhas, então é 1 vezes n. Aqui é o 2, apareceu em todas as linhas, então isso daqui é o 2 vezes n. Aqui, o que a gente tem? Vai ser um 3 em todas as linhas, mais um 3 vezes n, até chegar no último termo, que é o n menos 1. Então, mais n menos 1 em todas as linhas, ou seja, n. E isso aqui ele disse que é igual a 108 mil. Beleza? Então essa aqui foi a estratégia que eu, na hora que eu resolvi, achei mais simples, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? 7n, 4 menos 3 vai dar 1, então a gente vai ter o quê? 7n mais 1, então 7n mais 1, vezes n vezes n vai dar n ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 2. Aqui, pessoal, observe que todo mundo tem n, então eu vou colocar o n em evidência. Na hora que eu colocar o n em evidência, o que vai sobrar para mim? 1 mais 2 mais 3, até chegar em quem? No n menos 1. Fechou. E isso daqui é igual a 108 mil. Agora, a grande questão aqui é você perceber que esse cara aqui é a soma de uma PA. E como é que a gente soma PA? É o primeiro termo, que é o A1, mais o último termo, que é o n menos 1, vezes a quantidade de termos, que é n menos 1. Tudo isso aqui dividido por quanto? Dividido por 2. Então, como é que vai ficar essas minhas continhas aqui? Ó? Vem comigo. Então, a gente vai ter 7n vezes n ao quadrado, vai dar o quê? 7n ao cubo, então vai ficar 7n ao cubo. Depois, 1 vezes n quadrado vai ficar mais n ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 2. Mais n vezes. Aqui, pessoal, o que a gente tem? Ó? 1 mais n menos 1 vai ficar só n, então vai ficar vezes n, vezes quem? O n menos 1. Tudo isso aqui dividido por 2. Isso aqui é igual a 108 mil. Então, como é que vai ficar aqui pra gente? Então, se você perceber aqui, a gente vai ter 7n ao cubo mais n ao quadrado dividido por 2. Aqui a gente vai ter n ao quadrado vezes n, vai ficar n ao cubo, então mais n ao cubo. N ao quadrado vezes menos 1, então vai ficar menos n ao quadrado, dividido por 2, isso aqui é igual a quanto? A 108 mil. Observe que na hora que eu fizer essa soma, a gente mantém o denominador, então esse cara vai cancelar, então a gente vai ter 7n ao cubo mais n ao cubo vai dar 8n ao cubo, dividido por 2, igual a quanto? A 108 mil. 8 dividido por 2 vai dar 4, então eu posso simplificar, então vai ficar 4n ao cubo igual a 108 mil. Então, a gente vai ter que n ao cubo é igual a 108 mil, dividido por quanto? Dividido por 4. E 108 mil dividido por 4 dá 27 mil. Então, significa que o n vai ser a raiz cúbica de 27 mil. Então, a raiz cúbica de 27 mil. E a raiz cúbica de 27 mil é igual a 30. E aí a gente finaliza o nosso exercício. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Diga aí da minha estratégia. Eu olhei a resolução, por exemplo, do objetivo, ele fez uma soma de uma PA aqui, uma soma de uma PA aqui, uma soma de uma PA, uma soma de uma PA, uma soma de uma PA, e depois ele fez tudo isso como sendo somas de somas, podemos dizer assim. Beleza, eu gostei da ideia, só que essa daqui foi o jeito que eu tinha pensado de princípio para a gente poder resolver este exercício. Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.